Nas mãos de Patrick, um tesouro que ele carrega com orgulho. O controle de vacinação com as 5 doses contra a Covid-19. Assim como toda a população mundial, ele também tem a sua história no período do auge da doença. Em 2021, várias pessoas da família contraíram o vírus. Foi bastante desesperador, porque um dia depois do meu aniversário, todo mundo amanheceu doente e logo escorremos para o posto de saúde para nos cuidar e fazer mesmo o teste. Então, após o teste, todo mundo deu positivo. Felizmente, em um dia eu consegui me curar. A minha mãe e a minha irmã também foram se curando ao longo dos dias, mas infelizmente o meu padrasto teve que ser internado por conta da saturação baixa. Ele e a maior parte dos parentes se recuperaram logo, mas passaram por um susto com um dos familiares que precisou ser internado. Foram 14 dias cansativos, de muita angústia, mas que hoje em dia a gente considera uma superação, que ele foi bastante forte nesse período. Após 15 dias de tratamento, a família estava recomposta, mas Patrick só pensava em ser vacinado, até que o dia chegou. Assim que anunciaram a minha faixa de idade, que estava liberado para se vacinar, eu logo fiquei empolgado, animado. Então, eu ficava contando os dias, conversava com meus amigos, marcava de se encontrar para ir todo mundo tomar vacina. Então, quando chegou o grande dia, eu fiquei muito empolgado, esperei ansiosamente. E depois fiquei muito aliviada, até registrei nos stories, comemorando pelo fato de ter tomado a primeira dose, né? Mas o número de pessoas buscando se vacinar diminuiu bastante. Em contrapartida, em todo o estado, nas últimas 7 semanas, foi identificado aumento da positividade nos testes rápidos. Também houve crescimento no número de internações e acréscimo nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Segundo esse infectologista, a vacina contra a Covid é a principal responsável pela redução dos casos de infecção. A aparente calmaria fez a população deixar de procurar os postos e, novamente, ficar à mercê da doença. Na própria época que estávamos com uma incidência maior, né, com mortes e tudo, nós tivemos um percentual da população que não se vacinou. E com a diminuição de casos, obviamente, isso aconteceu de forma natural. Só que a gente ainda, mesmo com a redução, ainda temos mortes de Covid no Brasil. Continuamos tendo, principalmente para aquelas pessoas de risco. Então, pessoas idosas, pessoas gestantes, né, pessoas que moram em áreas indígenas, etc., pessoas imunodeprimidas, essas pessoas, elas precisam ter a sua vacinação completa. E, por isso, além disso, ainda se proteger, porque mesmo vacinada pode ainda adquirir. Então, o uso de máscaras, por exemplo, nessa população ainda é recomendada quando ocorre um aumento de novo da incidência da doença. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, apenas 16% da população acima de 18 anos tomou a dose da vacina bivalente. A baixa procura coloca em risco toda a sociedade e aumenta a possibilidade de surgirem novas cepas. O que está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, é o fato de ter aparecido uma variante, né, uma variante da própria Ômicron. E essa variante, a G5, ela parece, inclusive, que vai predominar sobre todas as outras até agora. Ela tem a capacidade de transmitir mais e de escapar um pouco do sistema imune. Então, mesmo pessoas vacinadas podem adquirir ainda esse vírus, porém, numa gravidade menor. Por isso que a vacinação é tão importante. Patrick ressalta que da primeira à 5ª dose da vacina, o tempo de espera na fila mudou bastante. A partir da 3ª e 4ª foi pela fila. Então, a 3ª e 4ª dose tinha em torno de 3, 4 pessoas na minha frente. E na 5ª, eu era o primeiro e o único da fila. Desde o momento que o vírus está circulando, e se tem pessoas não vacinadas ou pouco vacinadas, circula mais, o vírus ele tem a capacidade de mutação. E essas mutações, por enquanto, essa cepa agora só aumentou a transmissão e um pouco do escape imunológico, né? Conseguindo mesmo em vacinados. Porém, isso pode de uma hora para outra vir uma cepa mais agressiva, levando a um índice de óbito maior. Então a gente tem que se precaver e todos nós temos que estar com o nosso calendário vacinal em dia. O interior do Rio é um retrato desta baixa procura. Em Campos, no mês de agosto, foram 271 casos de Covid
e 2 mortes pela doença. Já em Cabo Frio, de junho a 10 de setembro, foram confirmados 36 casos da doença. O município de Arraial do Cabo registrou 235 resultados positivos para a Covid-19. Principalmente esse mesmo grupo etário, esse mesmo grupo de pessoas que têm condições predisponentes, também corre risco com Covid, corre risco com gripe. Então, por isso que a vacinação anual da gripe é tão importante e certamente acontecerá também com a Covid. Se vai ser anual ou semestral, aparentemente será anual. E isso será importante para te manter, porque as variantes vão continuar acontecendo.